Se você já entrou numa concessionária, sentou naquela mesinha redonda, aceitou o cafezinho e saiu de lá achando que fez o melhor negócio da sua vida, esse vídeo é um tapa de realidade que você precisa levar. Porque eu vou te contar 5 frases que vendedor de carro usa o tempo inteiro. Frases que soam completamente inofensivas, mas que escondem uma manipulação treinada para te fazer assinar o contrato mais rápido e com menos desconto do que você deveria conseguir. E a quinta mentira, aquela que eu vou deixar para o final, é a mais perigosa de todas, porque ela não mexe com sua cabeça, mexe com seu bolso durante anos sem você nem perceber. Fica até o final. Vamos para a primeira mentira, e ela geralmente vem logo nos primeiros 5 minutos de conversa. Essa promoção acaba hoje. Talvez você já tenha ouvido isso, com aquele tom de urgência, o vendedor olhando para o sistema como se estivesse vendo um cronômetro correndo contra você. A verdade é que a esmagadora maioria das promoções de fim de mês ou condições especiais de hoje são campanhas da montadora que duram semanas, às vezes o mês inteiro, e frequentemente se repetem no mês seguinte com outro nome. O vendedor cria a sensação de escassez, porque sabe que decisão apressada é decisão pior negociada. Quando você sente que precisa decidir agora, sua capacidade de negociar desconto, de pedir item de brinde, de comparar com outra loja despenca. Regra prática: se alguém te diz que a promoção acaba hoje, pergunta se ela vai voltar mês que vem. Na maioria das vezes, vai. A segunda mentira é ainda mais sutil. Esse é o melhor preço que eu consigo fazer. Repara que muita gente, inclusive vendedores experientes, treina exatamente esse tom de quem está fazendo um favor pessoal para você, como se estivesse brigando com o próprio gerente para conseguir esse valor. Só que na estrutura de qualquer concessionária, existe margem de negociação embutida, geralmente entre 5% e 12% do valor do veículo, dependendo do modelo e da época do ano. Essa margem existe justamente para ser negociada. Quando o vendedor diz é o melhor preço, na maioria das vezes ele está testando se você vai aceitar sem questionar. Se você levantar da mesa ou disser que vai pensar e comparar em outro lugar, é impressionante como de repente o melhor preço consegue ficar ainda melhor. A terceira mentira mexe direto com o seu bolso no financiamento. A parcela cabe direitinho no seu orçamento. Aqui o vendedor ou o pessoal do financeiro da loja foca 100% no valor da parcela mensal e evita ao máximo falar sobre o custo efetivo total, que é a taxa real do financiamento somando juro, tarifas e seguros embutidos. Eles sabem que ninguém financia um carro pensando, vou pagar R$180 mil nesse contrato. As pessoas pensam, a parcela de R$2.300 cabe no meu salário. E é exatamente aí que mora o problema. Uma parcela que cabe pode estar escondendo um custo efetivo total de 25% ao ano, o que transforma o carro em um compromisso financeiro muito mais pesado do que parece no papel. Antes de assinar qualquer coisa, peça para ver o custo anual por escrito. Se o vendedor gaguejar ou tentar desviar o assunto de volta para a parcela, é sinal vermelho. Quarta mentira. Aparece geralmente quando você já demonstrou o interesse real, quase decidido. Esse carro tem saída garantida. Se você não levar hoje, amanhã já foi. Isso mexe com o medo de perder a oportunidade, o famoso medo de ficar de fora. Só que, salvos raras exceções de modelos muito específicos e com estoque baixíssimo, a grande maioria dos carros em concessionária tem disponibilidade contínua vindo da fábrica ou de outras lojas da rede. Se aquele carro específico realmente sair, na prática a montadora manda outro em poucos dias ou semanas. A pressa que o vendedor cria aqui não é sobre disponibilidade do carro, é sobre te tirar o tempo de pesquisar preço em outra concessionária da mesma marca, que muitas vezes vende o mesmo modelo, com o mesmo desconto de fábrica, por um valor diferente. E chegamos na quinta mentira, a que eu falei que ia doer mais, porque essa aqui não aparece só na hora da compra. Ela te acompanha durante todo o financiamento. Esse seguro ou esse pacote de proteção é obrigatório. Muitas concessionárias empurram, junto com o financiamento, produtos como o seguro prestamista, que cobre as parcelas em caso de morte ou invalidez do comprador, ou pacotes de proteção veicular, apresentando isso como se fosse uma exigência do banco para aprovar o crédito. Na maior parte dos casos,
Esses produtos são opcionais e a única coisa realmente exigida pelo banco é o próprio veículo como garantia do financiamento, ou seja, a alienação fiduciária. Só que esse seguro adicional vendido como obrigatório pode encarecer o custo efetivo total do seu contrato em vários pontos percentuais, e o vendedor ganha comissão em cima dele. Então, na prática, ele tem todo um incentivo financeiro pessoal para te convencer de que aquilo é obrigatório, quando não é. Então, se você chegou até aqui, quero saber, alguma dessas 5 você já ouviu na prática dentro de alguma concessionária? Comenta aqui embaixo qual foi a sua, porque eu aposto que tem gente que vai reconhecer a fala exata que o vendedor usou. Agora, antes de fechar o vídeo, deixa eu te dar 3 atitudes práticas que neutralizam essas 5 mentiras de uma vez. Primeiro, nunca decida no mesmo dia da primeira visita. Sempre visite pelo menos 2 concessionárias da mesma marca, porque preço, desconto e pacote de acessórios variam de loja para loja, mesmo dentro da mesma rede. Segundo, peça sempre o custo efetivo total por escrito, antes de assinar qualquer proposta. E leve para casa para comparar com calma, longe da pressão da mesa de negociação. E terceiro, pergunte explicitamente, com todas as letras, quais itens do financiamento são realmente obrigatórios por exigência do banco e quais são opcionais vendidos pela loja. Se o vendedor hesitar em responder isso com clareza, você já tem a resposta sobre o quanto aquela negociação está sendo transparente com você. No fim das contas, o vendedor de concessionária não é seu inimigo. Ele está fazendo o trabalho dele, que é vender o máximo possível pelo maior valor possível, com o maior número de produtos adicionais embutidos. O problema não é o vendedor existir. O problema é o comprador chegar despreparado, sem saber quais perguntas fazer. E agora que você sabe as 5 mentiras mais comuns, a próxima vez que você entrar numa concessionária, você não vai mais ser o cliente que sai de lá achando que levou vantagem, quando na verdade foi o contrário. Se esse vídeo te ajudou a enxergar alguma coisa que você não tinha percebido antes, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeo novo, destrinchando essas armadilhas do mercado automotivo brasileiro. E comenta aqui embaixo, qual mentira de vendedor você já ouviu na pele. Um abraço e até o próximo vídeo.